o assassino que transformava suas vítimas em hambúrgueres. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Esse que vocês estão vendo agora é Joe Metheny. Ele violentamente estuprou, matou e desmembrou diversas pessoas, chegando a transformar a carne de algumas de suas vítimas em hambúrgueres e vender na barraca que ele tinha na beira da estrada. Durante muito tempo, seus clientes consumiram carne humana e serviram como depósito das vítimas de Joe. Joe teve uma infância de abandono. Seu pai era um alcoólatra que morreu em um acidente de carro quando Joe tinha apenas 6 anos e uma mãe forçada a trabalhar em turnos extras para sustentar seus 6 filhos. Eles moravam em Essex, nos Estados Unidos. Ele alegou que sofria de depressão e disse que seus pais frequentemente mandavam ele viver com outras famílias semelhantes a um lar adotivo. Ele chegou a alegar falsamente que sua mãe estava morta. Sua mãe disse que eles eram muito pobres e que ela de fato teve que trabalhar como garçonete, barman e motorista de food truck, mas apesar de tudo isso, ela havia proporcionado aos filhos uma vida normal, e as crianças nunca teriam passado fome ou foram colocadas em casas de outras famílias como Joe havia alegado. A mãe dele ainda relatou que Joe era um aluno acima da média e muito educado. De acordo com ela, Joe era inteligente e teve uma infância boa, e se ele foi negligenciado, isso teria sido culpa dele. Não são conhecidos muitos outros detalhes sobre sua juventude, mas sua mãe disse que ele ingressou no exército em 1973, quando tinha 19 anos. Eles perderam contato depois disso. De acordo com ela, eles foram se afastando cada vez mais e ele teria começado a usar drogas durante o tempo que serviu no exército. Ele começou a passar todo o tempo em bares, vivendo em acampamentos improvisados para sem-tetos e gastando todo o seu dinheiro em crack, heroína e bebidas alcoólicas. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Joe era ironicamente chamado de Tiny, ou seja, pequeno, na década de 1990, porque ele era grande, ele tinha 1,85 de altura e também estava acima do peso. Ao deixar o exército, Joe trabalhou em madeireiras e como motorista de caminhão, então veio o incidente que despertou seu desejo de vingança. Em 1994, Joe estava morando com a namorada e o filho de 6 anos. Como motorista de caminhão, ele ficava na estrada por longos períodos. Um dia, ele voltou para casa e descobriu que sua namorada havia sumido junto com seu filho. Assim como Joe, ela era viciada em drogas, ele acreditava que ela havia saído com outro homem e passou a viver nas ruas com ele. Ele ficou furioso, passou dias procurando por eles, verificando casas de recuperação e até mesmo sob uma certa ponte onde ele sabia que sua namorada costumava comprar e usar drogas. Debaixo da ponte, ele não encontrou sua namorada, mas 2 homens sem teto. Joe acreditava que os homens sabiam onde sua companheira estava. Quando eles não deram nenhuma indicação de que sabiam onde sua namorada estava, ele matou os 2 com o machado que havia levado. Ainda naquela mesma noite, ele atraiu 2 prostitutas para o mesmo local e matou as 2. Depois, Joe notou que tinha um pescador por perto que poderia ter visto o que ele havia feito. Ele não tinha certeza, mas por via das dúvidas, Joe o matou também. Algumas pessoas consideram esses primeiros assassinatos como sendo crimes passionais, embora mais tarde ele desenvolvesse o gosto por homicídios. Após perceber o que fez, Joe entrou em pânico e jogou os corpos no rio na tentativa de esconder as evidências. A polícia prendeu Joe pelos assassinatos dos 2 homens sob a ponte e ele passou 1 ano e meio na prisão aguardando o julgamento. Porém, ele foi absolvido de todas as acusações, pois jogou os corpos no rio próximo e os investigadores não conseguiram encontrá-los. 6 meses depois, Joe descobriu que sua namorada havia se mudado para o outro lado da cidade com um homem que teria feito ela se prostituir por drogas. Os 2 foram presos e tiraram o filho de Joe deles por negligência e abuso infantil. Porém, ele relatou que não tinha chance de ir no serviço social e tentar recuperar o filho de volta por causa do seu histórico criminal, por isso ele teria tomado a iniciativa de se vingar da sua namorada e do homem com quem ela tinha fugido. No seu depoimento, Joe até relata que aquela foi uma noite muito movimentada para ele, já que foram 5 assassinatos em cerca de 7 horas. Ele também conta que se lavou no rio e limpou a cena do crime o máximo que podia e depois foi embora. Sem evidências físicas ligando-o aos crimes, Joe foi libertado. Ele retomou sua missão original de procurar sua namorada e filho desaparecidos, mas dessa vez algo estava diferente. Embora tivesse passado 1 ano e meio esperando seu julgamento, a prisão claramente não fez nada para retardar a mente doentia de Joe.
Pouco depois de ser libertado, Joe assassinou 2 prostitutas quando elas não forneceram informações sobre sua namorada desaparecida. Dessa vez, porém, ele teve outra ideia para se livrar de seus corpos. Em vez de jogá-los no rio, Joe trouxe os corpos para casa. Lá, ele os desmembrou e guardou as partes com mais carne em potes. O que não coube em seu freezer, ele enterrou em um estacionamento de caminhões da empresa para a qual trabalhava. Nos fins de semana seguintes, ele misturava a carne de suas vítimas com carne bovina e suína, formando pequenos hambúrgueres. Ele vendia esses hambúrgueres em uma pequena barraca de churrasco que abriu na beira da estrada. Durante esse tempo, todos os seus clientes consumiam pedaços de carne humana. Eles se tornaram esconderijos involuntários para os corpos das vítimas de Joe. Sempre que precisava de mais carne humana, Joe simplesmente se aventurava e encontrava outra prostituta ou algum sem-teto. Mais tarde, ele disse à polícia que não recebeu reclamações sobre o sabor da carne. Na verdade, ninguém parecia notar que seus hambúrgueres tinham algo a mais. De acordo com Joe, em suas próprias palavras, e aqui eu cito, o corpo humano tem um sabor muito semelhante ao da carne de porco. Se você misturar, ninguém notará a diferença. Então, da próxima vez que estiver andando na estrada e vir uma barraca de hambúrguer aberta que nunca viu antes, certifique-se de pensar sobre essa história antes de dar uma mordida naquele sanduíche. Depois de dizer isso, ele riu. Joe já tinha sido levado a julgamento antes, mas não tiveram sucesso no julgamento anterior por falta de provas. A polícia não tinha conseguido encontrar os corpos. Joe foi finalmente pego em 1996, quando uma vítima chamada Rita Kemper conseguiu escapar dele e correu direto para a polícia. De acordo com os promotores, ele sequestrou Rita e compartilhou drogas com Rita no trailer onde ele morava. Ela se recusou a fazer sexo com ele e saiu correndo do trailer. Então Joe a perseguiu, bateu nela, arrastou Rita de volta para o trailer, puxou suas roupas e tentou estuprá-la, mas ela escapou por uma janela do trailer e correu para os policiais da área. Rita contou aos policiais tudo o que tinha acontecido e como Joe havia ameaçado matar ela, assim como ele havia matado diversas outras pessoas. Assim que ele saiu do trailer, a polícia já estava lá fora. Durante seu interrogatório, Joe voluntariamente fez uma confissão. Ele deu detalhes sobre cada um de seus assassinatos, mencionando até o assassinato do pescador vários anos antes. De acordo com sua confissão, ele matou mais de 10 pessoas, e as autoridades dizem que não há razão para acreditar que ele teria parado ali se não o tivessem capturado. Joe confessou que inicialmente os assassinatos começaram por vingança, mas depois ele acabou gostando de cometer todos aqueles assassinatos e continuou. Eventualmente, um júri o considerou culpado e sentenciou Joe à morte. No entanto, um juiz anulou esse veredito em 2000 e o alterou para 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Nas palavras do próprio Joe, e aqui eu cito, as palavras "sinto muito" nunca sairão, pois seriam uma mentira. Estou mais do que disposto a desistir da minha vida pelo que fiz, para que Deus me julgue e me mande para o inferno por toda a eternidade. Simplesmente gostei, disse ele em seu julgamento. O júri deliberou por pouco mais de 2 horas antes de condenar Joe. Em 2017, os guardas encontraram Joe inconsciente em sua cela por volta das 3 horas da tarde. Eles o declararam morto logo depois, encerrando assim a sua terrível saga. Embora a polícia tenha ligado apenas 3 assassinatos, Joe alegou ter massacrado um total de 13 vítimas, algumas das quais ele transformou em hambúrgueres que vendeu a clientes em uma estrada. Em sua confissão, Joe descreveu à polícia como ele violentamente estuprou, assassinou e desmembrou profissionais do sexo e pessoas sem teto. Joe nunca demonstrou nenhum remorso pelos crimes que cometeu. Ele alegou que a única coisa de que ele se arrependia é de nunca ter matado a sua namorada e o homem com quem ela fugiu. Não se sabe quantas pessoas comeram hambúrgueres de carne humana preparados por ele. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que pesquisem algumas manchetes e imagens do caso. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.